Olá, como vai você? Fátima Araújo, do canal Agir Consciente, para mais um vídeo. Me diga, o que você queria ser quando crescesse? E o que você deixou de ser quando cresceu? O que eu deixei de ser quando cresci? Fica aí que é sobre esse assunto o vídeo de hoje. Enquanto isso, se você vê que ele faz sentido também para outras pessoas, lembrando, já compartilha. Se você ainda não segue esse canal, ainda não se inscreveu, pois faça isso então. Se inscreve, dá o like, ativa o sininho aí para ser avisado quando outros vídeos forem publicados. E compartilha com outras pessoas também. Pode ser que esse assunto, essa reflexão sirva para mais pessoas ocupadas. Vamos lá então. Sabe aquela história que muito se pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer? Às vezes a criança mal aprendeu a falar e já é bombardeada com esse tipo de pergunta. Que estrutura emocional a criança tem para já saber o que ela quer ser quando crescer? E ainda que inconscientemente fica como que um contrato de família, esse ser quando crescer. Por exemplo, médico, é muito comum as meninas brincarem de médico, os meninos também. E por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito agora da discussão. A questão aqui é, mesmo na adolescência ou até no início da juventude, pode ser que o indivíduo ainda não saiba o que ele quer ser. E está tudo bem. A questão maior é, por exemplo, numa família de médicos, imaginar-se que os demais, os filhos, também precisem ser médicos, por mais que a profissão seja rentável. Não estou entrando nesse mérito. É muito comum também na família de advogados, advogados de carreira, advogados bem-sucedidos, querer que os filhos também sejam. A questão é isso que o filho ou a filha quer ser? Médico, advogado? Eu citei duas profissões muito almejadas. Eu vi um dia, já algumas vezes, um vídeo de uma criança, um menino, muito amigo dos garis, e na Páscoa de um ano aí, nem lembro qual, ele foi lá, entregou ovos de Páscoa ou panetone no Natal, nem me lembro. O que eu me lembro, o que me chamou a atenção, é que aquele menino, ele falava que ele queria ser gari. Isso porque tão amigo ele era dos garis. Quando ele escutava o barulho do caminhão de lixo passando para coletar, ele já saía para fora, ele fazia questão de tirar foto com os garis, de ele mesmo entregar e levar o lixo. Então eu trouxe 3 exemplos bem distintos uns dos outros. A ideia aqui é apenas provocar a seguinte reflexão: o que você deixou de ser quando cresceu? E eu vou precisar trazer uma outra história. E eu vou citar nomes, tomara que quem a disse lembre e assista esse vídeo um dia. O professor Alessandro, no final da década de 90 ou bem no início da década 2000, ele participava de uma rede municipal de ensino e naquela ocasião e naquele município eu coordenava uma série de formações, além de ter outras coordenações ali. Mas o que eu quero destacar agora é o seguinte: aquele professor, em uma das apresentações de grupo na formação, ele encenou com toda a ênfase,
como se estivesse com um facão na mão, e ele dizia mais ou menos assim: nós, professores, somos verdadeiros assassinos, eu estou exagerando aqui, porque nós temos nas mãos um facão, nós podemos mutilar, nós podemos... Olha quanto ele foi exagerado, acho que nem foi tanto assim que ele disse, mas o que ele anunciou naquele momento? É que, aqui eu exagerei um tanto a história, claro. Ele disse ali, para quem o assistia, que os cuidadores, dentre eles os professores, mas poderiam ser pais, pai, mãe, irmão mais velho, avó. Nossa, eu como avó tenho que ficar me cuidando o tempo todo. Eu como bisavó nem parece, mas eu já sou bisavó também. Então, assim, é ficar policiando o tempo todo. Porque senão é bem provável que os adultos projetem nas crianças aquilo que eles gostariam que elas fossem, ainda que eles não o foram, os adultos. E a questão é, o que você sonhou ser quando criança e o que você deixou de ser quando cresceu? Quer ver outro exemplo? Uma criança sai com sua mãe para uma reunião de família ou para um consultório, numa recepção, ou ela vai para onde tem mais pessoas. Digamos que lá tem uma pessoa com a perna amputada em uma cadeira de roda. O que aquela criança de 2, 3 anos, 4, por aí, o que naturalmente ela faz ou faria? Ela chegaria para essa pessoa que está na cadeira de roda e perguntaria coisas do tipo: cadê a sua perna que estava aí? Sabe assim, mais ou menos essas perguntas. E o que possivelmente aquela mãe, aquele cuidador que estivesse ali com aquela criança faria naquele momento? Como assim, menina? Isso é pergunta que se faça? Mais ou menos dessa forma. Se não esta cena, é possível que você já tenha presenciado outra, aonde que uma criança foi chamada a atenção em público por um adulto. Me conta, diz aí nos comentários se você já presenciou uma cena dessa e qual. E aí, sabe o que possivelmente aconteça? Essa criança, com essa chamada de atenção, e às vezes nem sempre é amorosa, e mais outra chamada, e mais outra, sabe o que pode acontecer? Ela vai deixando de ser ela mesma. Por isso a pergunta, o que você deixou de ser quando cresceu? Porque é bem provável que assim como essa história, esse exemplo que eu trouxe aí da criança, você também recebeu tantos nãos, tantos tapas na mão, tanto cascudo, tanto puxão de orelha, que você foi deixando de ser você quando você cresceu. Ah, Fátima Araújo, então você está defendendo que a criança não leve puxão de orelha, não ouça, não é isso. Eu estou aqui refletindo com você as questões que os adultos, os cuidadores dizem para as crianças e elas vão deixando de ser elas mesmas. De repente, é uma criança que no exemplo exagerado quisesse ser um gari. E, no entanto, ele pode ter deixado de amar os garis de tanto ser chamado a atenção que não devesse fazer isso. Não é o caso do exemplo que eu trouxe, do vídeo que eu exemplifiquei aqui. Ao contrário, aquela criança era estimulada a continuar aquela amizade com aqueles garis. Estou falando de uma época anterior à pandemia que está acontecendo aí no ano 2021, quando esse vídeo está sendo gravado. Então eu finalizo aqui para dizer que assim como aquele professor exagerou no exemplo, dizendo que poderia castrar um aluno seu, e realmente isso é possível, castrar no sentido de bloquear aquela espontaneidade, no sentido de, ao invés de incentivar, ele foi sendo diminuído diante da turma, diante de outros. Eu, como professora alfabetizadora, quantas vezes eu fiz isso? E eu ainda lembro de algumas. Não me culpo por isso.
mas possivelmente hoje eu faria diferente. Então, a questão aqui é: o que você deixou de ser quando cresceu? O que está aí latente na sua essência e que a sua personalidade foi cobrindo? Sabe aquela metáfora da cabeça de cebola? Que tem a casca e tem mais uma capa branquinha e tem mais outra, até chegar naquele miolo onde tem o broto, aquele miolo que é esverdeado. Aquela cabeça de cebola, aquela cebola, ela ilustra bem a essência, que eu chamaria sendo aquele miolinho verde lá dentro da cebola, e todas aquelas capas que vão compondo a essência de uma pessoa. É uma metáfora, tá, pessoa? Mas é para dizer que a essência, e nós vamos estudar mais sobre isso aqui nesse canal, ela tem, na verdade, o papel de nos proteger. Faz sentido para você? A essência são camadas que vamos colocando em torno da nossa, ou melhor, a personalidade são camadas que eu e você vai colocando, que nós vamos colocando em torno da nossa essência para atender às demandas da sociedade. Elas são, a nossa essência, a nossa personalidade, ela é uma proteção. Ela foi necessária e ainda é necessária para a nossa sobrevivência. A questão é o quanto ela está sufocando a essência. E é isso que precisa ficar bem atento. Só que isso é reflexão para um outro momento. Aqui eu encerro essa conversa de hoje perguntando mais uma vez: o que você deixou de ser quando cresceu? E o que ainda dá para resgatar? Olha aqui para mim, o que ainda dá para resgatar. Ainda é tempo, não importa a sua idade. Eu tenho 60, 60, e ainda estou resgatando muita coisa. Muita iniciativa que ficou para trás, muito pensamento, muito projeto que foi engavetado, muita coisa. Estou vivendo muito do que eu não vivi até aqui. E você vai começar a fazer isso quando? E para viver, que eu digo, não é aglomerar se não pode, não é fazer o que não deve ser feito, mas é viver cada momento intensamente. Então, se necessário for que você viva intensamente para ser o que você deixou de ser quando cresceu. Que a sua essência sobressaia de dentro dessas capas aí da cebola que é a sua personalidade. Tudo bem? Essa conversa se encerra por aqui, nesse momento. E olha, mais uma vez, se fez sentido para você, é provável que sirva também para outras pessoas. Então, está esperando o quê? Compartilhe esse vídeo. Manda o link para outra pessoa. Na descrição tem um link também de outras redes sociais, inclusive do Instagram. Tem o link do cartão digital, que você pode ver ali todas as outras redes. Me siga, compartilha. Se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo. Por enquanto é isso. E abraço virtual e tchau, tchau. Pensa nisso, o que você deixou de ser quando cresceu? E conta nos comentários.